dano moral e ricochete. Nossa, que chiquérrimo. O que é isso? Bom, eu vou explicar pra vocês aqui que é o famoso dano moral e ricochete. E se vocês não acham que é famoso, finge que é famoso e vamos falar sobre o dano moral e ricochete. O dano moral e ricochete é a situação que não é relacionado ao trabalho. A relação de trabalho gerou consequências para terceiros. Quem estava trabalhando nas usinas de Brumadinho. Até a cidade mesmo como um todo, que foi devastada por aquela situação de Brumadinho. E aí as famílias perderam os entes familiares, pais perderam filhos, filhos perderam pais. A gente tem que a gente conhece como dano moral e ricochete, e que também é muito utilizado na Justiça do Trabalho, em especial no caso de falecimento do trabalhador. O familiar processa a empresa pedindo dano moral por conta daquele falecimento. O trabalhador de Brumadinho estava lá e aí bem na hora aconteceu todo aquele acidente e aí a pessoa faleceu, a família entra contra a empresa Vale. Um pouco diferente a questão do Sul, daquelas enchentes, das fortes enchentes e que acabaram gerando transtornos e, no mínimo, transtorno, né, para tantas famílias. Ele está diretamente ligado à questão do trabalho, na Justiça do Trabalho, é claro. Na Justiça Civil você também pode pedir dano moral e ricochete, e até veio da Justiça Civil essa questão, essa tese do dano moral em ricochete. A gente fala na Justiça do Trabalho do dano moral e ricochete, a gente sempre lembra do falecimento, porque é uma consequência muito grande. Mas se for uma situação em que a pessoa fica em estado vegetativo, por exemplo, eu atuei numa ação em que a pessoa sofreu um acidente que infelizmente acabou perdendo a vida na empresa e foi muito complicado porque deixou um filho menor, a esposa era dona de casa, então não tinha renda, a renda vinha única e exclusivamente desse genitor e que ele era muito jovem ainda, então ele tinha muito tempo de trabalho ainda, ele sustentava uma casa com crianças, com a esposa que não trabalhava, então a empresa acaba sendo responsável por indenizar toda a família. Pode pedir outros danos, outras coisas? Pode. E aí vai da análise do advogado de caso a caso e ver quais são as teses que ele vai querer colocar para aquele caso em concreto. Num sentido mais amplo e mais genérico, toda vez a gente vai entrar na Justiça do Trabalho, não vai entrar na Justiça Civil, porque vem oriundo de uma relação de trabalho. A gente vai discutir como empregador da vítima, né, de uma das vítimas, porque a gente acaba entendendo também que o familiar é uma vítima de tudo que aconteceu, das consequências daquilo. Mas a gente vem com decúbios, né, com o falecido ali, e aí é uma relação de trabalho entre os dois e que acaba reverberando para terceiro, acaba refletindo em terceiro, e aí por conta disso a gente tem o dano e ricochete. E aí vai ser observado também as questões de excludente, de ilicitude, que a gente fala, se a pessoa teve condutas que fizeram com que ela tivesse ali aquele resultado, ou não, ou mais ou menos. Tudo isso vai ser analisado. Se a empresa tem seguro, se a empresa não tem seguro, como é que fica essa situação. Tudo isso vai ser analisado caso a caso, e situação por situação, e a gente pode até fazer outros vídeos referentes a isso. Eu só queria explicar para vocês que o dano em ricochete, e essa é a função desse vídeo, que o dano em ricochete é um dano que ele é originado de uma relação de trabalho, mas não é uma relação de trabalho entre a pessoa que vai pedir o dano. É uma relação de trabalho de outra pessoa e que reflete naquela pessoa, que seria o caso, por exemplo, o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a avó. E aí, com essas consequências ali, e que pode ser até uma família mais elástica, ou que vai ser analisado caso a caso, que tem direito àquele dano. No civil, a gente tem isso. Que acontece, né? Infelizmente acontece. De um policial matar uma pessoa por causa de uma bala perdida, foi determinado por laudo que era de um policial aquela bala perdida, e aí os familiares entrarem pedindo dano. Esse é um dano em ricochete também, porque ele não vai ser para ressarcimento da vítima, porque aquela vítima não tem mais como ser ressarcida, vai ser da família, que também é vítima por conta de não ter mais aquele ente querido no anseio da sua família, no seu seio familiar. Então temos essas pequenas nuances que pode ser tanto aplicado no civil quanto no trabalhista, tá?
espero ter ajudado vocês. Espero que dando ricochete aí, se ele não era famoso, que ele fique famoso. Espero ter ajudado. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, até o próximo tema.